Você quer saber como eu passei em 4 universidades? Então vem comigo que eu vou te contar. Olá, vocês como estão? Meu nome é Débora Santos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal do YouTube. Hoje eu vim contar para você o método que eu utilizei para estar passando em primeiro lugar na UPE, em segundo lugar na Universidade de São Miguel, em terceiro lugar na Uninasal e em quarto lugar no IFPE. Lembrando também que eu tirei 960 na redação. Se você quiser saber o que eu escrevi, é só clicar aqui no card que eu tenho um vídeo lendo a minha redação do Enem. Vale lembrar que esse é o meu método de estudo e que funciona para mim. Porém, não é só porque funciona para mim que irá funcionar para outras pessoas. Talvez funcione para você ou não. Então, estou aqui para mostrar esse meu método de estudo para ser aprovada e você pode tentar segui-lo. Porém, se você não entender, se você não conseguir se adaptar, tudo bem, é só encontrar a forma que mais fique confortável para você, tá bom? Então, vamos começar. Eu chamo meu método de estudo de método pequenas metas. Débora, como assim? Bom, basicamente, o pequenas metas ele quer dizer que ao longo do dia e ao longo da semana eu estabeleço metas que eu devo cumprir para estar chegando ao meu objetivo final, que seria a aprovação. Débora, eu não estou entendendo o que seria isso de pequenas metas. Você poderia exemplificar? Obviamente que sim. Vamos dizer que você tem que ler um livro de 150 páginas. Então, você separa o livro em 10 páginas por dia. Daqui a 15 dias você vai ter terminado o livro se você cumprir direitinho a leitura das 10 páginas por dia. Basicamente aqui você estabeleceu uma pequena meta, que seria a meta de ler as 10 páginas por dia. E no final você chegou no seu grande objetivo, que seria terminar o livro. Então, é dessa forma que funciona o método pequenas metas. Eu estabelecia pequenas metas para eu cumprir ao longo do dia e até o final da semana. Então, o meu objetivo final era a aprovação e que felizmente eu consegui. Irei trazer mais um exemplo para você conseguir entender na prática. Vamos lá! Eu estudava em uma escola de referência, no caso eu estudava pela manhã e pela tarde, e à noite eu fazia um curso preparatório para o vestibular, ou seja, eu estudava pela manhã, pela tarde e à noite. Obviamente não me restava muito tempo para estar estudando e revisando outras coisas, e eu tive que estabelecer um domínio e conseguir me organizar em meio a tudo isso. Então foi criado pequenas metas. Vamos para a exemplificação. Vamos dizer que eu tinha essas aulas aqui ao lado, era um horário, basicamente, que eu teria assim na semana, e eu pegava todos os meus horários, o meu horário das aulas da manhã, o meu horário da aula da tarde, o meu horário da aula da noite, e resumia em um grande horário com relação entre as matérias. Por exemplo, se hoje na escola eu estudei Física e Química e no preparatório eu vou estudar Física de novo, eu colocava apenas uma vez ali o nome da matéria, porque o importante não era o quantitativo de aulas, e sim a quantidade de matérias que eu iria ter naquele dia. Então eu fazia um horário geral com todas as matérias que eu tinha ao longo da semana, e eu separava essas matérias em revisar e estudar um novo assunto. Débora, como assim? Por exemplo, na segunda-feira eu tinha aula de português, literatura e espanhol, e também tinha aula de química, física e matemática. Então, eu separava em 2 grupos, grupos de estudar um novo assunto e grupos de revisão. Então, quando eu chegava em casa, após passar o dia na escola, passar a noite lá no pré-vestibular, eu sentava, fazia o que tinha de fazer e às 11 horas eu começava a estudar novamente. Ou seja, eu pegava 3 dessas matérias que eu tinha separado no grupo de estudar um novo assunto e estudava um novo assunto dessas 3 matérias. Depois eu pegava mais 3 matérias e revisava um assunto que já foi visto. Por exemplo, eu tinha um assunto de matemática que eu já tinha visto na escola, já tinha visto no pré-vestibular, então eu chegava em casa e revisava esse assunto. Vamos dizer que era função exponencial. Hoje, segunda-feira, eu tive aula de matemática e o assunto foi função exponencial. Então, quando eu chegava em casa, eu ia e revisava esse assunto. Já no grupo de estudar um novo assunto, vamos dizer que eu estivesse estudando na escola as vanguardas europeias. Quando eu chegasse em casa, eu não iria revisar as vanguardas europeias. Eu iria
estudar um novo assunto de literatura. Então, eu separava em 2 grupos e essas seriam as minhas pequenas metas do dia. Estudar 3 matérias, um novo assunto e revisar 3 matérias, um assunto já visto. Além disso, também havia as atividades somatórias e as atividades de treino que eram dadas nas escolas e na apostila do pré-vestibular também. Então, eu já aproveitava essas atividades para estar colocando em dia também. Se hoje foi passada uma atividade de matemática e eu devo revisar um assunto de matemática, então, obviamente, eu irei cumprir aquela atividade, irei responder. Assim, eu conseguia organizar o meu tempo, organizar as minhas matérias e conciliar todos os horários em um grande horário geral e depois destrinchá-lo e fazer as minhas pequenas metas do dia e da semana. Lembrando que esse não era um horário fixo, ou seja, toda semana eu invertia as posições dos grupos de revisão e dos grupos de estudo. Ou seja, aqui na segunda-feira eu tenho que estudar um novo assunto de literatura, português e espanhol. Logo, na outra semana eu não irei estudar um novo assunto. Na verdade, eu vou inverter. Ao invés de ele estar no grupo de estudar um novo assunto, ele estará no grupo de revisão. E o grupo de estudar um novo assunto era o grupo de revisão, ou seja, matemática, física e química. Então, eu iria fazendo essa inversão para conciliar um novo assunto e uma revisão para cada matéria, ao menos uma vez na semana. E após passar o dia na escola, passar a noite no pré-vestibular, chegar em casa, cumprir com as minhas pequenas metas, no final da noite eu escrevia uma redação. Por quê, Débora? Na época eu estava participando de um projeto lá no meu pré-vestibular que tinha como objetivo escrever redações diárias. Então, todos os dias eu escrevia uma redação. Muitas vezes até pela madrugada, muito tarde da noite eu estava escrevendo, porém eu sabia que aquilo ali era uma meta que tinha que ser cumprida. Então, todos os dias eu deveria cumprir com aquela meta, porque se eu não cumprisse, Então, todos os dias eu deveria cumprir com as minhas pequenas metas, porque se eu não cumprisse alguma das metas que eu estabeleci, com certeza iria desorganizar todas as outras metas que eu tinha estabelecido. Então, era muito importante essa questão de organização, foco e determinação para acabar com todas as metas até o final do dia. E além do mais, uma coisa que me ajuda bastante, eu não sei se vocês também são assim, porém eu aprendo muito com resumo. Débora, como assim? Você pega resumo da internet e aprende? Não, quando eu estou estudando um novo assunto, eu vejo videoaula, eu leio também sobre o assunto. Eu normalmente não fico só nas videoaulas, porque quando eu leio, eu faço a leitura do assunto, eu também consigo compreender melhor. Eu sou uma pessoa muito de leitura. E após ver a videoaula, fazer a leitura do assunto, eu faço o meu próprio resumo. Débora, você faz com aquelas letras tal, aquelas coisas coloridas. Eu faço de um jeito que fica organizado, mas eu também não faço aquilo tudo, tá, gente? Porque eu não sou profissional, não sei fazer essas coisas, não. Porém, eu conseguia fazer de uma forma que eu entendesse, que eu destacasse as partes que eu queria destacar e um ponto super importante, eu fazia com as minhas próprias palavras, ou seja, eu escrevia de uma forma que eu própria entendesse e que realmente estava tratando sobre o assunto. Isto é, não é escrever de qualquer forma e dizer, não, eu entendi isso, então é isso. Não, você tem que escrever o que o assunto, o que o tema que você está estudando realmente é, porém você pode escrever da forma que você entenda melhor. Se existe uma palavra lá no seu assunto que você não entendeu, coloque um sinônimo ou coloque ao lado da palavra que você não entendeu o significado, porque assim quando você for fazer a leitura do seu resumo, for mais uma vez revisar esse assunto, você irá compreender o que está escrito, porque não adianta fazer um resumo se você próprio não entender. Então, basicamente era assim que funcionava o meu método de estudos. Era um método baseado em fazer pequenas metas ao longo do dia e cumpri-las até o final do dia, não importando o tempo, na verdade, e que isso durasse, porém que eu conseguisse cumprir todas.
Débora, como assim não importando o tempo? Porque tem muitas pessoas que eu conheço que estudam, por exemplo, 1 hora de português, 1 hora de matemática, 1 hora de tal coisa, e eu não sou assim. Eu estudo a matéria, não importa quanto tempo eu gaste. Se eu estou estudando esse assunto e eu vou precisar de 2 horas para estudar esse assunto, então eu vou utilizar as 2 horas. Mas no outro assunto eu só vou precisar de uma, então eu estudo só 1 hora. E assim eu tinha que cumprir as metas do dia e não o horário do dia, não tinha um tempo limite. O tempo limite era o meu limite. Então, quando chegava no final do dia, eu fazia todas as revisões, fazia todos os novos estudos, os assuntos que eu tinha abordado, das matérias que eu tinha separado, conseguia colocar as minhas atividades das escolas em dia e, além disso, escrevia uma redação por dia também. Então, basicamente esse é o meu método de estudo, o método Pequenas Metas, é você estabelecer metas de acordo com o seu limite, com a forma que você estuda, do jeito que você se sentir mais confortável. Não quer dizer que só porque esse método funciona para mim, também vai funcionar para você. Você não precisa estudar 3 matérias por dia se você acha que não consegue estudar. Porém, acredite no seu potencial e saiba o seu limite. Também não adianta você estar mentalmente cansado para estar fazendo uma prova que é de resistência. Lembre-se também de descansar, de acalmar sua mente e estudar. Porém, primeiro saúde mental, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado. Foi um vídeo bem rapidinho, sem muita enrolação, mas objetivo. Porém, foi feito com muito carinho. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como funcionava a minha vida. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar com aquele amigo que vai se identificar, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!